Vamos agora aos gols. 2 jogos definiram os classificados para as finais da Copa do Nordeste. Na Arena das Dunas, o Ceará perdeu para o América de Natal por 2-0, mas ficou com a vaga por ter vencido o primeiro jogo por 4-0. E o adversário do Ceará na final será o Sport Recife, que derrotou o Santa Cruz por 2-1 no estádio do Arruda, depois de ter vencido o jogo de ida por 2-0. O primeiro jogo das finais será no dia 2 de abril na Ilha do Retiro. E pela Copa do Brasil em Feira de Santana, o Corinthians saiu na frente do Bahia de Feira com esse belo passe de Romarinho para o gol de Luciano. E no finalzinho do jogo, o mesmo Luciano aproveitou o rebote do goleiro em chute de Wendel e garantiu a classificação antecipada do Corinthians para a segunda fase da competição. Pela Libertadores, o Atlético Mineiro empatou em casa com o Nacional do Paraguai em 1-1 e é o líder do grupo 4. No grupo 6, o Grêmio também lidera após o empate com o News Old Boys da Argentina por 1-1. E o Flamengo perdeu para o Bolívar na altitude de La Paz por 1-0 e está em último lugar no grupo 7. Márcio Guedes, boa tarde. Dá para acreditar na classificação do Flamengo ainda, Márcio Guedes? O Luciano, ficou um pouquinho difícil, né? Porque o Flamengo está abusando da sorte. Empatou no Rio com o Bolívar, perdeu lá em La Paz. Ontem, muito por conta da altitude, por conta de falhas individuais, porque o Samir, aquele escorregão, vamos combinar, não é possível, né? O campo estava um pouco escorregadinho, mas foi uma falha lamentável, pontual, e o pênalti acabou dando a vitória ao Bolívar, que teve várias chances no jogo. O Felipe teve uma boa atuação, o Flamengo eventualmente ameaçou, mas foi um resultado que fez todo sentido, porque lá é difícil você jogar a 3.680 metros de altitude. Eu estive lá várias vezes. Mas não jogou também no Maracanã, né, Márcio Guedes? No Maracanã, exatamente. Bobeou, podia ter ganho aquele jogo, a defesa falhou, foi um empate que vai fazer muita falta, foram 2 pontos que o Flamengo perdeu, e agora, para se classificar sem depender de grandes cálculos, vai ter que ganhar os 2 jogos que faltam. O Emelec em Guayaquil, que é dificílimo ganhar lá, e o último jogo contra o Leão no Maracanã, que é mais provável que o Flamengo ganhe, mas também não é jogo ganho antecipadamente. O Flamengo numa situação muito complicada, porque é o lanterna do grupo, inclusive, né? Agora, Grêmio e Atlético Mineiro estão assim numa situação tranquila, já classificadas, né? Dos times que eu tenho visto até agora, os 2 melhores da competição. Fizeram 2 jogos muito equilibrados, em Porto Alegre foi 0-0, ontem 1-1, o Grêmio levou um gol assim meio por acaso do adversário, mas teve garra e conseguiu, no último minuto, com o Rodolfo de cabeça, fez um 1-1, que foi um empate justo, um belo jogo, muito disputado, lá no Evo Gasômetro, aliás, não, no estádio Cílio Soares, foi um jogo muito bom, e são os 2 times que, para mim, vão chegar lá. E seu Botafogo também jogou na terça, né? O Botafogo não jogou bem, apesar do apoio de um grande público de novo, o público que incentivou o tempo todo. Aliás, foi curioso, o público incentivou o Botafogo o tempo todo, mesmo com o Botafogo mal e dominado. Mas quando acabou o jogo, todos passaram a vaiar. Quer dizer, olha só, vamos incentivar quando a bola está rolando. Parou, vamos vaiar, porque não foi uma atuação que foi insatisfatória, com poucos destaques, entre eles o Jefferson, que fez defesas importantes, né? O Lucas, principalmente pelo primeiro tempo, e o Ferreira, que afinal fez o gol e lutou muito, além do Jorge Wagner, que deu 2 bolas no travessão. Mas se você fizer uma análise geral do time, o Botafogo está jogando muito mal. Só para encerrar, Cruzeiro e Atlético Paranaense jogam hoje, jogam em casa e precisam vencer, né, Márcio Guedes? E os 2 são favoritos para ganhar. O Cruzeiro até agora não convenceu muito, com 2 derrotas em 3 jogos. Espera-se muito mais de um time que é campeão brasileiro. E o Atlético Paranaense surpreende, porque está bem colocado, joga em casa, é um time que está lutando pela classificação bem posicionado. Veremos. Tá certo, Márcio Guedes. Muito obrigada. Obrigado a você.